Vamos agora ao item 27 do material didático, ainda na página 45. A investigação da corrupção herética. É assim que a Igreja Católica, agora em 1233, vai assinar mais uma bula. Veja que eles estão, 1215, 1231, 1233, eles estão assinando documentos atrás de documentos. Então, em 1233, neste ano, o Papa Gregório IX, que foi Papa de 1227 a 1241, assinou mais uma bula, tendo como alvo os anabatistas, em especial aqueles que viviam nos vales de Piemonte, chamado valdenses. Bom, eu coloquei um texto aí de um historiador que ele diz: a instituição denominada de a investigação da corrupção herética, coloca o termo em latim, mais conhecida como Inquisição, foi criada pelo Papa Gregório IX em 1233, por meio da bula Licença para Levar. O nome que eles davam à bula. É mais uma bula, vamos dizer, confirmando, temos que perseguir. Bom, eu cito também aí um outro historiador que ele diz, o Papa Gregório IX, de 1227 a 1241, foi importante incentivador dos dominicanos e dos franciscanos, tendo sido amigo pessoal do próprio São Francisco de Assis. Organizou a Inquisição Pontifícia com o objetivo de reprimir as heresias, com a promulgação da bula, licença de capientos, que eles chamam, licença para levar, licença para matar, em 20 de abril de 1233, dirigida aos dominicanos, que passaram a liderar o trabalho de investigação, julgamento, condenação e absolvição dos hereges. Ele canonizou São Francisco de Assis 2 anos após sua morte. Domingo de Gusmão e Santo Antônio de Lisboa. Todos eles foram canonizados. Albigenses ou cátaros, o catarismo, do grego cátaros, que significa puro, foi uma religião cristã na Idade Média, surgida na França no final do século XI. Lembrando que o século XI ele termina no ano 1100. Começa no ano 1001 e termina no ano 1100. Apresentada por alguns como um sincretismo cristão, gnóstico ou maniqueísta, manifestado num extremo ascetismo. Então, veja que eu mantenho aqui o que os historiadores colocam. Não é verdade que eles eram gnósticos e maniqueístas. Quem é gnóstico? É a Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica acredita em purgatório, faz invocação ao mundo dos mortos, prega a doutrina da predestinação. Tudo isso era pregado por quem? Pelos gnósticos. Essa crença de que nós podemos influenciar no mundo dos mortos, essa era uma doutrina gnóstica. Aí a Igreja Católica fazia o quê? Acusava os cristãos de gnosticismo. E maniqueísmo também, que é um tipo de gnosticismo. Sabemos que havia gnosticismo nesse período, que eram o quê? Gnosticismo, nesse período, eram católicos que assumiam o gnosticismo, porque os católicos escondem o gnosticismo. Tanto que, como eu disse para vocês, pode pesquisar na história, os jesuítas sempre se declararam gnósticos. É uma ordem católica. E agora essa ordem católica chegou ao poder. O Papa é gnóstico, porque os jesuítas sempre se declararam gnóstico, ele é jesuíta. Aí você vai entender por que ele falou frases, que a cruz é a história do fracasso de Deus. Quem é que fala uma frase horrível dessa? Aí você vai entender por que ele disse que ateu pode chegar no céu. Você vai entender por que ele reconheceu os bispos ateus da China. Você vai lá no site católico Rainha Maria, que reclama lá por que ele participou de culto dedicado a demônio asteca. Aí você vai entendendo todas essas coisas. Por quê? Porque ali é o gnosticismo assumido. O Papa Francisco é gnóstico. Na história, os jesuítas sempre se declararam gnósticos. Mas eles faziam o quê?
para poder matar outros, eles acusavam de maniqueísta e gnóstico. Eu falei para vocês que os paulicianos, os anabatistas paulicianos, sempre foram acusados de serem gnósticos, de serem maniqueístas. Mas a única obra que eles possuem, que eu li alguns trechos para vocês, A Chave da Verdade, ela não tem nada de gnosticismo. Já na doutrina católica tem gnosticismo. O maior exemplo, que eu já contei para vocês, vou repetir, está lá na Capela Sistina. Quando você vê a criação de Adão, você pode olhar, você olha para a mão direita de Deus, é a mão comum criando Adão. Mas quando você olha para a mão esquerda, é a mão de um bruxo. Pode olhar a mão esquerda de Deus lá naquele quadro, a criação de Adão. Por quê? Porque os gnósticos dizem que o Deus que criou Adão, o Deus que criou esse mundo físico, é um Deus mau. O Deus do Antigo Testamento, Yahvé, é um Deus mau. Por isso que você tem retratado. E pode ver lá que Deus está abraçado com uma mulher. Porque eles dizem que Deus tem um lado feminino, que é chamado Sofia. Está tudo declarado ali. Outra peça é aquela Pietà, onde Jesus está morto com 33 anos, né, deitado no colo de uma mulher que se chama Maria. Mas qual Maria? A Maria, mãe de Jesus, ela deveria ter uns 50, 53 anos. Você pode olhar, a mulher tem um rosto de 20 anos. 25 anos no máximo. Por quê? Porque os gnósticos dizem que Jesus tinha uma esposa, mulher, que era Maria Madalena. Aquela ali é uma mensagem gnóstica. E o que eles faziam? Você pode pesquisar nos historiadores, eles vão falar, a prática comum, padrão da Igreja Católica era difamar as instituições que ela discordava. Ok? O historiador prossegue. No entanto, os principais historiadores atuais do catarismo percebem esse movimento como intrinsecamente cristão e relativamente independente de movimentos anteriores. Então, veja, ele está declarando que as pesquisas mais atuais elas foram desmentindo essa acusação católica. Então, por quê? Porque nós sabemos, haviam ali sim cristãos verdadeiros, anabatistas, porque eu mostrei para vocês desde o ano 250, os anabatistas novacianos eram chamados de cátaros pelos católicos e por outros grupos também, pelos romanos, melhor dizendo, que em 250 ainda não existia a Igreja Católica, existia só a Igreja Romana, né? Que já era desviada também. E ele conclui, devido sua concepção gnóstica do universo de uma leitura independente das escrituras sagradas, especialmente do Novo Testamento. Então, historiadores atuais identificam ele esses como grupos cristãos. Na história, nós observamos que haviam gnósticos e haviam anabatistas, grupos, claro, separados. Tanto que os gnósticos vão fazer guerra aos católicos. Daqui a pouco nós vamos ver a cruzada deles contra os gnósticos. Tem matança dos dois lados. Bom, o texto dessa bula dizia, onde quer que lhes ocorra pregar, esses hereges que viviam pregando pela Europa, eram anabatistas pregando, cristão não tem como ele ficar calado, então eles saíam pregando, principalmente que eu falei para vocês, teve um católico muito rico, Pedro Valdo, que ele abandonou o catolicismo, vendeu todos os bens dele, deu uma parte para os parentes dele e depois deu dinheiro para os pregadores anabatistas, saiam pregando pela Europa. Então, nesse período, tinham muitas pessoas pregando e o verdadeiro evangelho estava crescendo. A Igreja Católica quer impedir essa pregação. Será que existe possibilidade? Vamos deixar a questão até doutrinária de fora, questão de acreditar em vocação ao mundo dos mortos, em purgatório. Vamos falar só por essas atitudes. Tem chance dos cristãos realmente fazerem essas coisas que eles estão fazendo? Proibir a pregação do evangelho? Torturar e matar? De jeito nenhum. Quem faz isso não é cristão. Ele prossegue. Estais facultados
Se os pecadores persistirem em defender a heresia, apesar das advertências, a privá-los para sempre dos seus benefícios espirituais e a proceder contra eles e todos os outros sem apelação, solicitando, em caso necessário, a ajuda das autoridades seculares e vencendo sua oposição, se isso for necessário, por meio de censuras eclesiásticas inapeláveis. O que significa isso? Né? Sem apelação, significa que eles realmente não tinham direito, né? Vamos dizer, de se defender. Se teve uma acusação, começavam as torturas e ele tinha que confessar a fé católica, senão ele seria torturado, né, até a morte. E se ele confessasse, era prisão perpétua. Que isso, gente? A historiadora Marina Benedetti diz: Gregório escreveu carta aos frades menores com a finalidade de capturar os hereges que devastavam a vinha do Senhor. Por quê? Porque eles saíam pregando e aquelas pessoas simples, né, que iam para a igreja católica, aquelas igrejas com demônios em cima, que eles chamam de arte, né, iam para a igreja católica, ouviam o padre falar em latim, eles não entendiam nada. Quando essas pessoas ouviam o verdadeiro evangelho, o que eles faziam? Aceitavam Jesus como Salvador. E isso está alarmando o papado. Está alarmando o papado e por isso que ele está fazendo essa perseguição. Bom, aquele historiador Charles River, do livro Inquisição Espanhola, Inquisição Portuguesa, ele também diz: quando você ouvir qualquer leigo falar da fé cristã, essas são palavras do Papa Gregório IX. Tá ok? Gregório IX falou: quando você ouvir qualquer leigo falar mal da fé cristã, ou seja, falar mal da Igreja Católica, defenda não com palavras, mas com uma espada, que você deve cravar em sua barriga o mais profundamente que puder. Sabe que uma pessoa, um jovem, por isso que eu falo, muitos jovens da igreja às vezes se desvia quando vai para o ensino médio, para a faculdade, porque ele chega lá, ele ouve isso e fala assim: rapaz, o que os cristãos fizeram na história? Aí o demônio sopra no ouvido dele: isso aí tudo é uma fé falsa, rapaz, abandona isso. E você vê muitos jovens que vão para a faculdade, perdem a fé. Por quê? Porque é contada essa história mentirosa para eles, que os cristãos estavam matando para impedir que existisse outras igrejas, que os cristãos estavam matando para impedir a pregação da palavra de Deus. E você pode pesquisar como, infelizmente, muitos perdem a fé. Bom, coloquei aí também o texto de um outro historiador, Alcides Pérez, um livro da CPAD, A Inquisição e os Instrumentos de Tortura. Ele diz: pode-se dizer que o Papa Gregório IX organizou a verdadeira Inquisição em 1233. Ele tirou as instruções dos processos dos bispos e deu-a aos irmãos pregadores. Foi o bispo de Tournai, legado do pontífice, que estabeleceu 2 inquisidores em todas as cidades onde existiam conventos dominicanos. Assim, o domínio da Inquisição passou a ser mais abrangente, alcançando toda a esfera do poder secular e religioso, com exceção do Papa e de seus legados da hierarquia superior. Quando chegava a uma cidade, o inquisidor avisava as autoridades e convidava-as a comparecer. Então prestavam juramento de executar os decretos contra todos os hereges, de procurá-los e entregá-los ao braço forte do inquisidor para a tortura. Então eles chegavam numa cidade: olha, o Estado, você rei, você conde, você nobre, aqui na sua terra você tem que ajudar a perseguir. Veja aqui os documentos do Papa, olha. E aí a desculpa, qual era? Esses hereges, esses que não aceitam a doutrina católica, eles trazem um problema para o corpo de Cristo, para o reino de Deus. Nós temos que acabar com eles. Então as autoridades tinham que participar. Eu vou mais à frente contar a história para vocês
já lá nos anos 1700, de uma rainha da Espanha que ela passou mal, vendo ali as pessoas na fogueira, quando a fumaça subindo, as pessoas engasgadas e o fogo queimando, tudo aquilo, a rainha passou mal. Porque as autoridades eram obrigadas a participar. É isso que o historiador está falando. O que desobedecesse às ordens da Inquisição era excomungado. Então, se um rei não ajudasse a perseguir os hereges, ele era excomungado. O inquisidor também tinha o poder de colocar a cidade sob interdito. Apresentando o réu, era colocado em prisão incomunicável e usava-se de todo recurso para pressionar o herege, ele botou o herege aqui entre aspas, está certo, a confessar. As chicanas, ou seja, perseguição da justiça, as torturas e os suplícios mais atrozes, teremos muito frequentemente vezes deplorar semelhantes horrores, que por fim adquiriram a Igreja Católica mais detratores do que lhe tiraram. E para concluir eu comento, Gregório IX foi o autor em 1233 da bula que decretou os gatos pretos como sendo a encarnação do diabo. Todo gato preto era capturado e lançado na fogueira, muitas vezes acompanhado dos seus donos. Os gatos começaram a serem perseguidos na Europa, causando uma redução drástica na população e um crescimento dos ratos. Esse desequilíbrio vai aumentar com o passar do tempo e cerca de 100 anos após o início desse desequilíbrio ocorrerá a peste bubônica, causada pelas picadas das pulgas dos ratos. Isso aqui, irmãos, você encontra os historiadores falando isso, é verdade. E quando vier essa peste bubônica, que eles vão chamar de peste negra, quem é que eles vão acusar de serem os responsáveis? Os anabatistas, que eles chamavam de hereges, né? Ou seja, a verdadeira Igreja de Jesus sendo acusada. Gregório IX também convocou uma cruzada contra as igrejas da região da Bósnia e Bulgária. Nessa região, haviam-se destacados muitos grupos anabatistas que se escondiam da perseguição católica. Haviam os messalianos, bogomilos, igreja bórnia, paterenos e os cátaros. É difícil identificar as doutrinas desses grupos. A perseguição católica dava fim aos seus escritos. Os reis acreditavam que eles eram nocivos para o reino de Deus e eram obrigados a perseguir essas igrejas. Irmãos, são muitos historiadores para que vocês vejam que o que eu falo é inquestionável. Eu considero inquestionável todas essas histórias. De posse desses dados, nós podemos mudar a visão do mundo sobre a Igreja de Jesus. Mostrar que a verdadeira Igreja de Jesus não estava matando. A verdadeira Igreja de Jesus estava sendo perseguida e morta. Por quê? Porque a Bíblia diz no Apocalipse que a Babilônia apocalíptica ela estava embriagada com o sangue dos santos. E a Babilônia apocalíptica é essa religião de invocação ao mundo dos mortos, liderada pela Igreja Católica. Hoje nós temos um grande sinal diante de nós. Se você já foi na Bahia, por exemplo, alguma vez, você vai ver aonde que os praticantes da religião dos mortos da África, aonde que eles vão cultuar? Na Igreja Católica. Tem lá a lavagem das escadarias da Igreja de Bonfim. Não? Por que eles vão cultuar lá? Porque eles têm algo em comum. O que é? A invocação ao mundo dos mortos. Eu tive certa vez na Bahia e estava lá e iam médicos, eu ia a trabalho pelo Instituto Nacional do Câncer, aí uma médica falou, ela resolveu entrar na Igreja Católica, que era o dia da bênção, que ela falou. Bom, eu fiquei olhando do lado de fora, né, todas as pessoas que estavam, o grupo lá, irmãos, uma cena horrível. Se algum dia você for lá no Pelourinho, o padre ele não pode se negar a abençoar. Tinham 3
africanas rodando dentro da igreja, recebendo santo, como eles chamam, né? E o padre lá abençoando. Esses dias apareceu um padre sendo abençoado num terreiro de Umbanda. Tudo isso aqui no Brasil. Você vai ser enganado com essa história de que aquela ali é a verdadeira igreja de Jesus? Não cai nesse erro não, irmãos. Não se deixa ser enganado não.